Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Schroeder, professora. Sejam bem-vindos ao meu canal e a mais uma homenagem ao autor. Hoje está super especial porque é uma autora, a Agatha Christie. Mas antes de começar a falar sobre, eu gostaria que você já verificasse a inscrição no canal, deixasse seu curtir e ativasse o sininho de notificações. Agatha Mary Clarissa Miller nasceu no dia 15 de setembro de 1890 no Reino Unido. Era filha de Clarissa Margaret Boehmer e Frederick Alva Miller. Foi uma romancista, contista, poetisa e dramaturga. É conhecida como a rainha, a dama do crime. É também considerada a pessoa que reinventou o subgênero policial, criadora do personagem Hercule Poirot. Agatha iniciou a sua educação aos 8 anos de idade e, a partir de então, começou a escrever poemas e contos. O seu primeiro conto foi escrito aos 10 anos de idade, com um teor um pouco romântico, chamado A Casa é Bonita. Em 1914, casou-se pela primeira vez com Archibald Christie, de onde vem o sobrenome dela. E com ele ficou de 1914 a 1928. Teve um final conturbado ali que logo à frente eu vou explicar para vocês. A Agatha alistou-se como voluntária no Exército da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra Mundial. E foi lá que a sua irmã, Madge, a desafiou a escrever uma obra que o leitor não conseguisse identificar quem era o assassino até que chegasse ao final. A Agatha abraçou isso com tudo e escreveu o seu primeiro romance policial, O Misterioso Caso de Styles. Ela começou a escrever em 1917 e ele só foi lançado em 1920. Levou aí em torno de 18 meses para ficar pronto e foi recusado por 6 editoras. Mas logo que vendeu, já saiu com 2.000 exemplares vendidos. E foi aqui que surgiu o Hercule Poirot, aquele detetive belga hiper famoso. Mas foi em 1926, com a obra O Assassinato de Roger Ackroyd, que a Agatha chamou a atenção do público. É considerado pela crítica o melhor romance policial de todos os tempos e foi o primeiro livro da Agatha a ser adaptado. E aconteceu um caso um pouco esquisito, misterioso, aqui envolvendo a Agatha. Não tem como falar da obra dela sem falar da vida, Acontece que após o lançamento desse livro, a Agatha sumiu e ficou desaparecida por 11 dias. O primeiro suspeito foi o marido, porque ele havia pedido o divórcio a ela. E a Agatha estava passando por um momento muito turbulento na vida com a perda da mãe. Então ela teve que passar 3 meses fora resolvendo as questões de herança, propriedades, etc. E foi nesse meio tempo que ele se envolveu com outra mulher. E nisso ele quis o divórcio e a Agatha simplesmente sumiu. O carro dela foi encontrado com os faróis acesos, aberto, com todos os seus pertences lá dentro e à beira de um rio. Logo pensaram em assassinato, sequestro, suicídio também, mas o primeiro suspeito da polícia foi o marido. Pouco me lembra aquele enredo da Garota Exemplar, Só que a autora foi um pouco além. Ela foi encontrada 11 dias depois, hospedada na cidade de Harrogate, sob o nome de Theresa Neal, e esse Neal era o sobrenome da amante do marido. Ela nunca falou sobre o caso, mas alguns especialistas dizem que ela sofreu de um colapso nervoso, uma amnésia temporária. Tem uma obra que ela escreveu um pouco mais para frente que toca um pouco nesse assunto, que é O Retrato, mas esse está escrito sob o pseudônimo de Mary Westmacott. Em 1928, a Agatha começou a fazer parte do Detection Club, um clube de escritores desenvolvido por Anthony Berkeley e tinha como membros a Dorothy L. Sayers e o J.K. Chesterton. Muitos comparam a obra da Agatha com a obra da Dorothy, Aquela mania de sempre quando tem duas mulheres fazendo um trabalho similar, ter aquela rivalidade, E quando as duas eram muito amigas, na verdade. Inclusive a Dorothy chegou a defender a Agatha porque Anthony achava que as obras da Agatha eram muito difíceis e, tinha que fazer uma coisa mais simples para o público, e a Dorothy foi a primeira a defendê-la, dizendo que não, que o público estava adorando ser desafiado, Em 1930, já consagrada, uma grande romancista, ela casou-se novamente.
dessa vez com o arqueólogo Max Mallowan. E eles viajaram para o Oriente na lua de mel. Agatha gostava muito de viajar e foi nessa viagem ao Oriente que ela se inspirou a escrever os seus próximos sucessos, que são O Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia e Aventura em Bagdá. O Assassinato no Expresso do Oriente é um dos seus livros mais famosos e mais adaptados para cinema, TV, teatro. É o que sempre está em voga, né? Falou em Agatha Christie, é o primeiro livro que vem à mente. Tanto que ele teve uma versão um pouco mais recente, né? Agora tá para sair uma versão recente do Morte no Nilo. A Agatha também foi uma exímia dramaturga. Escreveu a peça A Ratoeira em 1951. E essa peça foi encenada mais de 13 mil vezes na Inglaterra. Coisa, né? Ela escreveu muitas obras sob o pseudônimo de Mary Westmacott, como eu já tinha comentado anteriormente. Teve um livro chamado A Ausência que ela levou um final de semana para escrever. Sabendo que nunca alcançaria o mesmo êxito de suas obras, a Agatha começou a dedicar-se, depois de um certo tempo, às suas memórias. Então ela é autora de sua biografia. E também foi autora de um livro infantil de cunho religioso, chamado Star Over Bethlehem. Contava com 5 poemas e 6 contos. Às vezes tem que olhar na cola. Uma outra personagem muito famosa da Agatha é a Miss Jane Marple. Então, o Poirot e Jane Marple são as... Miss Marple, né? São os personagens que mais remetem a Agatha Christie. A Agatha é a autora mais publicada de todos os tempos em qualquer idioma. Esse dado aqui eu tirei do site da LPM Pocket, que é uma das editoras que detém os direitos da Agatha aqui no Brasil. E ela só é ultrapassada pela Bíblia e por William Shakespeare, né? Coisa pouca. É autora de 93 livros e 17 peças. Quando eu falei do Assassinato no Expresso do Oriente, tem um caso aqui interessante sobre uma de suas adaptações, que a atriz Ingrid Bergman ganhou um Oscar de atriz coadjuvante por seu papel no filme em 1974. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Agatha ficou com medo de morrer e, querendo deixar um respaldo financeiro para a filha e para o marido, ela resolveu matar seus 2 maiores personagens, o Poirot e a Marple, respectivamente nas obras Caio Pano e Um Crime Adormecido. Por que ela fez isso? Ela fez isso com medo de que usassem seus personagens, deturpassem um pouco, né, a ideia que ela tinha deles. Então ela escreveu esses 2 livros matando os personagens, mas essas obras ficaram guardadas num cofre em um banco durante muito tempo. Ela só foi lançar Caio Pano em 75, um ano antes de sua morte. E tem um caso interessante aqui, que foi a primeira vez que o jornal The New York Times cedeu a sua primeira página ao obituário de um personagem, que era o Poirot. Então na primeira página constava o obituário dele e a foto do personagem. Isso foi no dia 3 de agosto de 1975. Lembra que eu falei da peça A Ratoeira, que ela foi encenada mais de 13 mil vezes na Inglaterra? Então, a Agatha foi a única dramaturga a ter 3 peças encenadas simultaneamente na West End, considerada a Broadway de Londres. Gente, vocês vão ficar ouvindo cachorro latindo porque eles não param. E é a 5ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, então vai com latido de cachorro mesmo, tá? A Agatha também admirava as suas obras, e entre elas estão A Casa Torta, Punição para a Inocência. Era especialista em venenos, então é isso que a gente vê muito em seus livros, né? Como ela sabia manipular os personagens, sabia manipular como ninguém essas substâncias, né? Porque ela era especialista e aos 26 anos trabalhava com manipulação dessas substâncias nocivas à saúde. Foi condecorada pela rainha Elizabeth em 1971. A Agatha é a autora favorita da rainha. Em 1922, a Agatha foi uma das primeiras inglesas a fazer o stand-up surf, que é ficar de pé na prancha. A Agatha era uma exímia surfista e era apaixonada pelo esporte e também por patinação. A Agatha também era fã de outros autores, né, como por exemplo Edgar Allan Poe e o Arthur Conan Doyle, tanto que ela disse sempre que ela se inspirou muito no Sherlock Holmes para criar o seu detetive, o Poirot. Também admirava Alexander Dumas, Charles Dickens, Walter Scott, John Milton e também amava Jane Austen. Eu fico muito, muito feliz quando eu descubro que uma autora que eu admiro bastante também era fã de uma autora que eu sou apaixonada, que é a Jane Austen. São muito maravilhosas.
O primeiro livro da Agatha não foi O Misterioso Caso de Styles. Esse foi o primeiro publicado, mas o primeiro que ela escreveu foi um de poemas, o The Road of Dreams, mas não foi o primeiro a ser editado, né? Em 73, ela publicou uma antologia poética, onde ela incluiu os poemas do primeiro livro mais 27 inéditos. A Agatha também, além de ser uma das maiores romancistas do mundo, ela era, até o começo desse ano, a autora do livro mais espesso, que é o The Complete Miss Marple, que era uma coletânea com todas as histórias que continha a personagem. Então é uma edição de colecionador, pesava mais de 8 quilos, tinha inserções em ouro, alguns pedaços em couro e 16 páginas escritas pela autora. E lá continha 4.032 páginas, imagine só, e tinha mais de 30 centímetros de espessura. Continha 12 romances e 20 contos. Então era edição de colecionador mesmo, né? Só foram vendidas 500 unidades por 1.000 libras cada. Tá no Guinness Book. Mas esse ano eu vi que um indiano escreveu um livro maior ainda, então já ela perdeu o posto. É o segundo livro mais espesso, então. Foi publicado pela, eu vou ter que ler aqui na minha colinha, Cedric e Cheever's Period Bookbinding, mas também eu vi que em 2009 foi publicado pela HarperCollins UK. A sua obra mais vendida no mundo inteiro é o E Não Sobrou Nenhum, que antigamente tinha o título de O Caso dos 10 Negrinhos, mas as editoras trocaram o título aí por conta de um certo preconceito, né, nesse título. Mas podiam ter pensado num título melhor, né, porque, spoiler, e é o romance policial mais vendido na história. Que rainha faz assim, né, gente? Ela chegou no mundo da literatura mostrando como é que se faz. É a autora mais bem-sucedida, com 4 bilhões de cópias vendidas nos séculos 20 e 21. É muita coisa, né? E tem um caso interessante também, que ela já foi investigada pelo MI5, pela agência de inteligência britânica, né? Por conta do livro M.O.N. e do Major Bletchley, que era um personagem que eles começaram a ver que tinha muita semelhança com o agente de Lennox, que trabalhava no escritório na Bletchley Park. E investigaram ela por muito tempo, mas por falta de provas arquivaram o inquérito. Então é isso, né? A história da Agatha Christie é muito interessante. Ela é uma autora que veio por meio de uma aposta, acabou chegando no mundo da literatura e modificando completamente o rumo do gênero policial. Ela veio mostrando como que fazia de verdade aquela outra... Ela mostrou uma outra maneira de escrever, né, as histórias policiais, mostrando que dava sim para instigar o leitor, que dava para colocar mistério e cheio das reviravoltas. Então, cada vez que o leitor achava que estava solucionando o caso, não estava não. Ela vinha e mostrava, colocava um plot twist aí tudo diferente, e foi isso que encantou muito as pessoas. Inclusive é uma autora que eu indico para quem quer aprender inglês, para quem está aprendendo inglês. É uma autora muito simples de entender, ela usa uma linguagem muito tranquila de entender para quem está aprendendo outro idioma. E dizem, né, que ela gostava muito de questionar o jeito de ser do inglês, né, que é muito frio, né, muito sisudo. Então ela gostava de fazer esse questionamento. Então é isso, gente. Essa foi a minha humilde homenagem à Agatha Christie. Eu vou deixar aqui o link do site oficial dela e também vou deixar o link das outras páginas que eu pesquisei, essas curiosidades, para vocês saberem um pouco mais. E leia mais, né? Leia tudo que puder. Comentem o que vocês acharam, qual a sua obra favorita, se já conheciam a autora ou não. Comentem que eu quero saber. É isso, pessoal. Sigam-me também nas redes sociais. Cachorros. E inscrevam-se no canal, deixem seu curtir, pelo tudo lá que eu já falei. Beleza? Obrigada. Beijão, até a próxima.